Vamos tirar aplicações de Gênesis capítulo 6? Nós faremos isso em 2 aulas. Esta é a primeira delas. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender e aplicar na sua vida as aplicações que eu vou fazer aqui e a seguir volte para prosseguirmos. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Você se lembra aqui? Os homens se multiplicaram cada vez mais. Homens pervertidos, corruptos, tiveram filhas e essas filhas foram possuídas por homens endemoninhados. O que podemos tirar de aplicação aqui deste versículo? Que o crescimento sem direção espiritual é uma coisa perigosa. Nós temos sim de buscar expandir a nossa influência na nossa família, na carreira, no nosso ministério, mas sem perder o norte, que é glorificar a Deus. Esse deve ser um objetivo que nós devemos buscar para a nossa família inteira, não apenas para nós mesmos. Os homens da época mencionada neste versículo estavam tão tomados por uma vida de pecado que se tornaram presas fáceis para os demônios. A preocupação com uma vida diante de Deus deve ser algo característico de toda a sua família e você deve fazer a sua parte para que isso se torne realidade. Versículo 2 diz assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Como eu falei há pouco, sabemos pelo estudo que fizemos que esses filhos de Deus aqui são anjos caídos que resolveram tomar posse do corpo de homens e, assim, abusar sexualmente de mulheres. Veja que, neste caso aqui, até mesmo os demônios nos ensinam uma lição, mas uma lição de como não agir. Porque o texto diz que eles buscaram as filhas dos homens, as mais formosas. E não importa a área, se é a área do namoro, do casamento, da sociedade, de negócios com alguém, devemos ser guiados pela fé, não apenas pela aparência ou conveniência. Os demônios buscaram as mulheres mais bonitas. E quantas pessoas, na hora de buscarem um namorado, uma namorada, uma esposa, um esposo, procuram primeiro pela aparência física, pela beleza física. Às vezes não é só questão de beleza, às vezes é questão de conveniência também. Quantos resolvem fazer negócios uns com os outros, tomados por motivações que não deveriam ser as motivações para um cristão. Não haja como esses anjos caídos fizeram, não. O seu critério de escolha para arrumar alguém para a sua vida, seja para um namoro ou para um casamento, é o seguinte: essa relação, ela me aproxima de Deus ou me afasta dele? Na prática, se você está em um relacionamento, pergunte assim: juntos caminhamos mais perto de Deus? É uma pergunta simples, mas que com certeza ajudará na nossa decisão. O versículo 3 nos diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A paciência de Deus, ela tem limites temporais. Por isso, não adie algum arrependimento na sua vida. Responda hoje mesmo às correções divinas, antes que seja tarde. Lembre-se de que o tempo, ele é um presente de Deus, não é um direito garantido, não. Se temos tempo agora, é porque Deus quer, mas se Ele quiser tirar, Ele tira no mesmo instante. Por isso, use o seu tempo com aquela urgência santa, para que o próprio Deus não abrevie esse tempo para você. Uma boa prática aqui seria identificar uma área onde você tem resistido à voz de Deus. Estabeleça um prazo concreto para mudança. Por exemplo, uma conversa difícil que você tem evitado, mas sabe que tem de fazer. Uma reparação a alguém por algo de errado que você fez com essa pessoa. Um novo hábito que você sabe que precisa adquirir. Sim. Aproveite o tempo. É como está no Novo Testamento, remindo o tempo.
aproveitando o tempo. Os homens daquela época viviam centenas de anos, mas não deram valor. E aí os anos da humanidade caíram para 120. E olhe lá, normalmente as pessoas não chegam a 100 anos de idade. Versículo 4 diz assim: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Olha, meu irmão, minha irmã, fama e poder não equivalem à aprovação divina, não. Aqueles eram grandes aos olhos do mundo, mas podem ser moralmente pequenos aos olhos de Deus. No texto em questão, as pessoas admiravam os que nasciam da união sexual entre uma mulher e um homem possuído por demônio. Pode um negócio desse? Hoje, os não crentes, infelizmente, admiram pessoas por tantas e tantas coisas que não têm qualquer valor diante de Deus. Não caia nessa, não siga a multidão. Não idolatre, por exemplo, celebridades, influenciadores. Admire caráter piedoso, não apenas um talento ou uma visibilidade qualquer. Saiba também que as pessoas não são necessariamente o que você vê numa peça de teatro, numa novela ou num filme. Cuidado com esse tipo de idolatria. Na verdade, nenhum ser humano deve receber tal coisa. A Bíblia ensina: maldito o homem que confia no homem. Todas as pessoas podem nos decepcionar e devemos estar cientes disso. Portanto, não idolatre as pessoas. A prática aqui seria revisar seus modelos de vida, seus exemplos. Quem você admira? Pergunte-se, por que eles andam com Deus? Eu deveria ter mesmo tanta admiração assim por essa pessoa e por essas razões? Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Você percebe aqui que o pecado ele começa na imaginação, no coração, no nosso íntimo. Aqui diz que Deus viu que era mal, continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Vigie sua mente, então. O que você alimenta mentalmente pode crescer. Lembre-se do conselho de Martinho Lutero, aquele que iniciou a Reforma Protestante, quando ele falou sobre os corvos. Ele disse certa vez que os corvos podem até sobrevoar nossa cabeça, mas eles poderem fazer ou não um ninho sobre elas depende de nós. Da mesma maneira, pensamentos eles vêm sem o nosso controle. Pensamentos ruins, pensamentos que desagradam a Deus, pensamentos que dão vazão ao pecado. São os corvos voando sobre nós. Agora, a partir do momento que você alimenta um pensamento, que você acolhe, que você dá sustentação a ele, aí você está deixando que o corvo faça um ninho na sua cabeça. O problema interno é um problema constante. Vai sempre estar conosco enquanto estivermos neste mundo. Por isso é que não devemos deixar de renovar diariamente a nossa mente. É como diz Romanos 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Professor, qual seria uma boa prática aqui de rotina? Seria fazer uma espécie de auditoria de consumo mental. Por exemplo, o que eu tenho consumido em termos de redes sociais, em termos de séries, de músicas, de conversas. Corte fontes que inflam desejos desordenados. Substitua, por exemplo, por algo que não vá contra a palavra de Deus, algo que não o afaste da palavra de Deus, ou então substitua por uma leitura da Bíblia, uma adoração, alguma coisa mais edificante. Versículo 6 agora. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha só, o pecado ele não é apenas um erro técnico, vamos dizer assim. O pecado ele é um erro relacional. É um erro que tem a ver com relacionamento. Por quê? Porque todo pecado fere o coração de Deus. Quando você pecar, lembre-se de se fazer a seguinte pergunta:
o que foi que isso fez ao coração do meu pai? Deus, ele sente insatisfação com o modo como nós agimos. Sabe por quê? Porque ele não é indiferente aos seus filhos, assim como nenhum pai é indiferente também aos seus. Se sua dor importa para Deus, a dor dele também deve importar para você, não acha? Antes de pecar, então, pergunte o seguinte: isso vai cortar o coração de Deus? Depois de pecar, confesse com empatia pelo que Deus sente, não apenas por medo de consequências. Por exemplo, não deu para evitar e eu pequei. Ok, o que fazer agora? Confessar e lamentando sinceramente a mágoa, a tristeza, o desagrado que você causou em Deus. E não apenas, vou confessar porque senão vão vir consequências graves, eu vou ser punido, isso e aquilo. Não, é como eu acabei de falar. Aqui estamos tratando de relação entre duas pessoas, entre você e Deus. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Que coisa! O juízo de Deus, ele é real, ele é sério e ele é abrangente também. Adianta você se consolar com o fato de Deus aparentemente não agir, considerando que ele demora para fazer alguma coisa, se quando ele finalmente faz, ele arrebenta com tudo? Adianta? Como assim, professor? Imagina o seguinte: Deus, ele tolera, ele é muito tolerante, e aí você vai levando do jeito que você quer. E você percebe, ele até demora mais do que eu pensava, porque Deus é longânimo, ele tem uma paciência longa. Mas aí, um certo dia, Deus age, e quando ele age, ele já age botando para quebrar. Aqui fala que a decisão de Deus foi a seguinte: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem animal, os répteis, as aves. Me arrependo de os haver feito. Será que aquelas pessoas naquela época lá, de Noé, elas não imaginavam que Deus o quê? Deus não age não, Deus não faz nada não. Olha quanto tempo nós estamos vivendo do mesmo jeitinho e Deus parece que não existe. E aí Deus veio com o dilúvio e matou todo mundo. Deus, ele é longânimo sim, mas ele é justo. Essa justiça não deixa que ele não haja, entende? Se ele é justo, ele vai ter de punir, com certeza, de alguma forma. A questão não é se Deus vai punir, a questão é quando ele o fará. Então, faça auditorias morais regulares. É aquele exame constante. Se Deus me julgasse hoje, o que precisaria mudar? Se Deus viesse me julgar agora, o que eu precisaria mudar para que esse encontro com ele não fosse tão doloroso? Versículo 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graça, achar graça diante do Senhor não é dar uma risada não diante dele. Graça não é sorte também. Graça é um favor imerecido que transforma a pessoa. Você não merece salvação. Então, receba com gratidão essa salvação que Deus lhe dá e responda com amor e fidelidade. Mesmo numa geração corrompida, é possível achar graça. Logo, não use o ambiente como desculpa para a mediocridade espiritual. Eu vivo numa geração má. Todo mundo faz isso, todo mundo é assim. Você sabia que pode ser que Deus tenha escolhido você para ser o Noé no meio onde está? O Noé da sua família, o Noé do seu trabalho, o Noé da sua faculdade? É você que Deus quer usar em determinado ambiente para fazer a diferença. Em uma geração perversa, cruel, indiferente a Deus, o Senhor levantou um homem, por graça, para mudar a história. Aqui vale dizer: ore buscando, Senhor, dá-me graça para ser íntegro onde ninguém normalmente é. Agradeça pela graça recebida e viva à altura dela. Simples assim. No versículo 9 temos: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que quer dizer a palavra íntegro? Quer dizer inteiro. Integridade, portanto, é viver
inteiramente diante de Deus e dos homens. Isso tem a ver com coerência, sabia? Seja coerente em público como você é no privado. Se você é crente, seja inteiramente crente, íntegro. E não apenas parte crente, entende? Noé era íntegro. Ele era o que ele era, completo, inteiro. Fosse diante dos seus contemporâneos ou fosse na sua intimidade. O texto diz que Noé andava com Deus. Ele não ficava parado com Deus. Não, ele andava, querendo enfatizar um relacionamento contínuo, não um relacionamento eventual, ocasional. A fé é assim, ela é uma caminhada diária com Deus. Não é um pico emocional em determinados momentos. Você já viu aquela pessoa que num culto de adoração, ela chega a um clímax na sua relação com Deus, algo às vezes até assustador. É pulo para lá, pulo para cá. Andar com Deus não se refere a momentos, se refere a algo constante, contínuo. Ah, professor, mas quem é que vai dar conta de ficar pulando o tempo todo diante de Deus? Justamente! Esse é o ponto. Você não precisa disso. O que você precisa é de um contato constante que você possa manter com tranquilidade, como, por exemplo, todo dia você separar para procurar fazer o bem, todo dia você lembrar de ter aquele momento seu com Deus. Todo dia você parar em algum instante para ler algum trecho da Bíblia Sagrada. É isso. Isso é andar com Deus. Na próxima aula vamos tirar aplicações dos demais versículos de Gênesis 6. Até lá!